Cara, começa explicando pra gente aí o que o engenheiro de Minas faz, como é que é esse parado? Você fez faculdade em Minas? Eu fiz a faculdade na Universidade Federal de Goiás, sou tocantinense, sou portuense e aos 17 anos saí, né, à busca de um sonho. Passei na Universidade Federal, no campus Catalão, onde tem duas multinacionais, lá tem mineração de fosfato e nióbio. É um mineral bastante raro, o nióbio, inclusive bastante polêmico, né, nos meios políticos, nas câmaras federais. E por lá eu finalizei, né, o meu curso. Em suma, o engenheiro de Minas, ele, ele lavra, extrai com melhor custo-benefício para que a matéria-prima ele saia e consiga a fabricação em qualquer tipo de elemento em que a gente consiga na natureza, né? Então, se a gente está aqui hoje, né, dentro do estúdio, tudo que a gente vê advém das matérias-primas da mineração, né? Então, é a matéria-prima básica de tudo que existe hoje no mundo. Muito bem. Bacana. Eu não sei se é uma função dentro da mineração ou se é alguma outra coisa, mas tem um termo que inclusive tem até empresas que levam esse nome, que é blaster. Você pode explicar para nós melhor o que é o blaster? O blaster ele é o responsável pela, digamos assim, existe um cronograma de procedimentos para se lavrar, né? E em minerais que não são lavráveis sem utilização de explosivos, não há necessidade de blaster. A gente faz a comminuição, a extração sem necessidade de explosivos. Em minerais, então a gente vai lavrar uma serra. Uma serra ela tem dificuldade de se ter a sua lavratura através de maquinários mecânicos. Quando você Então, fala lavrar, é explodir mesmo? Não. não, lavrar Vai é tipo extrair, extrair. né? Ah, Lavrar é o termo de extração no mineral, né? Explotação. Existe o geólogo que encontra o minério com uma, a gente chama de anomalias, né? Existe ouro em praticamente todas as áreas do mundo, mas existe ouro com uma quantidade considerável para que tenha custo-benefício, e Para que nesse sentido, compense tirar, né? que compensa tirar. Então, nesse sentido, após o geólogo encontrar essas anomalias em que compensa retirar o bem mineral, o engenheiro de Minas faz a sua lavratura, faz a extração com o melhor custo-benefício, né, para a empresa, o menor custo de operação. E nesse sentido, o blaster, o profissional blaster, é o responsável pelas malhas de perfuração e, posteriormente, a explosão das rochas em que há necessidade de se explodir. Após a detonação, existe o transporte, passa-se por britagem, passa-se pela comminuição. Comminuição são moinhos em que você diminui a granulometria do minério, depois vai passar por peneiramento e em alguns minérios, assim a gente tem bastante ferro e ouro aqui, eles passam por um processo de gravimetria e de metalúrgica, né? Então ainda precisa passar pela metalurgia para você retirar o que é estéreo e o que é minério. O que é estéreo vai para pilhas de estéreo ou para barragem de rejeito, que é o caso de Brumadinho, e o que é minério você consegue lavrar. Então tem todo esse procedimento e ele se inicia onde o blaster, né, tem a responsabilidade de explodir. Muito bem. Negócio que. Mas me tira a dúvida, Eduardo. Como é que é? Você acordou um belo dia, estava lá no ensino médio, pensou, não, vou fazer. Eu tô falando, vai fazer direito, vou fazer administração. Eu falei, não, cara, eu quero fazer Minas, eu gosto de mexer com essas coisas, eu quero estudar isso aí. Você é o menino que brincava nas pedras, ficava tentando adivinhar ali que pedra era aquela, como é que é? Isso vem de família, né? Eu tenho um tio que trabalha na Votorantim Metais e agora um irmão também. Esse tio trabalhava em Votorantim, na cidade de Votorantim, na CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. E antes, na hora que surgiu a ideia de ser engenheiro de Minas, ele trabalhava em Niquelândia, é a cidade do níquel, aqui em Lá em Goiás. Goiás, é. E nesse sentido eu conheci Niquelândia, conheci aquela grandiosidade da engenharia de Minas, mais de 5.000 funcionários em um único local.
e me despertei para esse viés, né, que é a mineração. Fiz cursos aqui, passei para engenharia ambiental aqui no estado, passei para engenharia ambiental na UFPA, na UFT, e passei na mesma época para engenharia de Minas na UFG. E era desafiante, ficaria longe da família, mas foi uma boa escolha, eu não me arrependo. Após findar, né, a faculdade, eu trabalhei, né, na Anglo American, é uma multinacional, a quarta maior mineradora do mundo, e estagiei em minas subterrâneas, nas duas referências de minas subterrâneas no Brasil, na maior mina subterrânea em Sabará, a da Anglo Gold Ashanti, e da Votorantim Metais em Vazante. Ela tinha 450 quilômetros debaixo da terra, de galerias. Você entrou lá dentro? Eu ficava lá dentro o tempo todo. Jesus amado. Mais ou menos que período, assim, quantas horas você ficava lá dentro? A gente ficava 4, 5 horas, mas como são minas de bastante referência, são empresas sérias, eu costumo dizer que era bem ventilado, era uma sensação muito bacana. Obviamente, a gente chama de saneamento, né? O saneamento ele era feito praticamente todos os dias, e principalmente depois das detonações, porque pode ter alguma trinca, né? Nas galerias, a gente chama de choco. Então, se tiver algum choco que você não perceba, ele pode cair, e uma pedrinha na sua cabeça pode machucar. Mas em relação à estruturação, né? A gente chama de fator de segurança, o fator de segurança era altíssimo. A bibliografia fala que o fator de segurança tem que ser 1,5, eles utilizavam um fator de segurança 2,2. Então era um fator de segurança ideal para se trabalhar. Então você não tinha perigo de desmoronamento, né, nessas minas sendo referência. E a mina de Sabará, da Anglo Gold Ashanti, ela tinha 1,2 km debaixo da terra, né? Uma tinha 450 km de galerias e a outra, hoje, é a mais profunda. 200 para baixo. Para baixo. Não rolava um cagaço assim, pô, vou descer 1 quilômetro para baixo da terra. Porque Não. geralmente a gente pensa assim, 7 palmos, né? Mas 1 quilômetro. Por incrível que pareça, eu sonhava em trabalhar com minas subterrâneas, né? Mas assim, a vida me levou onde estou hoje, mas realmente eu me apaixonei quando eu estagiei nesses dois locais, tanto em Vazante quanto em Nova Lima, em Sabará. Eu morei em Nova Lima durante 6 meses, mas trabalhei em Sabará, que ficava ali a 40 quilômetros de distância. Mas realmente eu amei a experiência de se conhecer uma mina subterrânea. Caramba. Engraçado que nessa mesa aqui, dois terços dessa mesa trabalham na profissão mais perigosa do mundo, né? Ele na primeira e eu na segunda. Que é trabalhar com a parte de Minas, a primeira profissão mais perigosa do mundo, e a minha policial penal, a segunda. Que é a segunda, com gente mais perigosa. Ele, pelo menos, lá é a natureza, né? Então você consegue ali negociar um pouco. A tua ainda é um pouco mais Pra complicado. você ter uma ideia, Fábio e Yuri, um ano se trabalhando na mina subterrânea equivale a 2,8 anos para sua aposentadoria. Então o pessoal que trabalha na mina subterrânea se aposenta com 15 anos. Sério? Com 15 anos. Pô, quanto tempo é a faculdade? Não vou fazer, cara. Olha aí, 15 anos, juntar com o que eu já tenho aqui. Mas, assim, isso certamente é porque tem efeitos no organismo da pessoa, né? Que tipo de efeitos são esses? Que tipo de consequências que a pessoa pode ter com o trabalho, assim? Eu sei que essas consequências elas são tentadas ser mitigadas, mas quais que pode ser? Principalmente, agora está até sendo proibido, né? Mas onde tem bastante... existe a periculosidade, existe a insalubridade, e por conta disso, né, ela aumenta a quantidade de anos. Mas sim, dentro da mina subterrânea, a vazão, ela às vezes é dificultosa do ar, e pode ter enxofre ali dentro, pode ter sílica, né? E pode ter problema de silicose, né, no seu pulmão. Então, nesse sentido, sim, né, pode ter problemas, mas com certeza as empresas sérias fazem de tudo para mitigar qualquer tipo de dificuldade, né, na saúde dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Legal. Lembrando, você que está assistindo aí, você mulher principalmente, silicose, tá? Não é silicone, não. Não vai fazer lá entrar na mina para achar que... Por favor, é silicose. Hoje você superou, hein? Meu Deus, hoje eu tô terrível. Agora é o seguinte, Eduardo, você falou sobre o nióbio e eu achei bacana você ter tocado nesse assunto porque é o seguinte,